Ele vai começar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, estamos recebendo a nossa amiga Soraya com o tema da palestra 165 anos do Livro dos Espíritos. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada. Boa noite, gente. A gente não tem muita prática com isso, estamos aprendendo junto, mas vamos lá, fazendo o melhor, né? Olhar aqui, olhar lá, parecendo que a gente está aprendendo a dirigir, né? Aqui, câmbio e tal, mas a gente vai dar conta. Amigos queridos, não tem como a gente se unir em abril, né, para refletir algum tema da doutrina espírita, no meu entendimento, que não seja o Livro dos Espíritos, né? É outubro, é Kardec, é abril, é o Livro dos Espíritos, sob pena da gente diminuir a importância, né? Essa luta, né? Para poder instituir, para poder trazer a doutrina espírita para as nossas vidas. Então, é importante que nós, espíritas, conheçamos isso, que a gente repasse, que a gente relembre, que passe para os jovens, para as crianças, para a gente ter sempre em mente essa saga, né, do codificador para poder trazer a doutrina espírita para a gente. E para a gente introduzir essa reflexão, a gente vai lembrar de um ponto que o espírito Hilário Silva traz para a gente. É um texto bastante conhecido, então a gente não vai trazer ele muito em detalhes, né? Mas a gente lembra que o Hilário Silva dizia que no mês de abril de 1860, o codificador estava assim, um tanto acabrunhado no seu escritório, fazia frio, e assim, o volume de trabalho, né, que já tinha começado em relação à codificação, parecia assim, uma coisa gigantesca, grandiosa, as dívidas, né, os recursos financeiros não correspondiam aquele volume de tarefas que ele precisava fazer, eram cartas sarcásticas de vários locais, as pressões de vários locais, instituições, né, se faziam muito fortes, e ele estava um tanto desanimado naquela manhã. E quando ele estava assim, mais tristinho, mais acabrunhado, entra no seu gabinete a doce Gabi, a esposa, né, a Mélie Gabrielle Boudet, e como ele chamava, a doce Gabi, e trazendo um volume que o correio houvera deixado na porta. Aí ele pega aquele volume, começa a desembrulhar, e logo, quando tirou o primeiro papel, ele encontra uma carta. E a carta, a gente vai ler aqui, dizia assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, que prossiga nas suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando numa grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus e sentindo as necessidades do homem do mundo, vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvi seguir o caminho que tantos outros seguem diante da fatalidade. A prova da separação havia me vencido e eu não passava agora de um trapo humano.
faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, me ameaçava com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes as águas do rio Sena e acabei planejando suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava eu. Sucediam-se assim noites de insônia e dias de angústia. Em uma madrugada muito fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei, então, a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me às águas, toquei em um objeto um tanto molhado que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste próximo, pude ler, logo na primeira página, entre irritado e curioso, as seguintes palavras: esta obra salvou a minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Assinado A. Lohan. Estupefado, eu li o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume este que passo às suas mãos abnegadas nesse momento, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava, no final da mensagem, a assinatura, os agradecimentos finais e o endereço do remetente. Aí o codificador terminou de abrir aquele volume, olhou, viu as suas iniciais na capa do livro, abriu a primeira página e leu aquela mensagem a qual ele se referia, né? Este livro salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lohan. E embaixo dessa mensagem, um outro escrito dizia assim: salvou a minha vida também. Deus abençoe a todos aqueles que cooperam na sua publicação. Assinado José Perrier. Após a leitura dessa carta, o codificador sentiu assim o ânimo renovado, né? Ele chegou até a janela, abriu as vidraças e viu que as pessoas iam para lá, para cá, com as suas aflições, com as dificuldades, e o tamanho do consolo que essa nova doutrina trazia aos corações humanos. Aí ele se abraçou àquele volume e pensou, né, segundo descreve o espírito Hilário Silva, que era preciso perdoar as injúrias, as dificuldades, vencer os desafios, e sentou-se novamente à sua mesa, pegou da sua pena, não antes sem secar uma lágrima, e se colocou no trabalho. Quando a gente vê esse texto, né, essa narração do espírito Hilário Silva, a gente fica pensando nesses 165 anos de O Livro dos Espíritos, quantas vidas essa obra, essas informações têm salvado, do desespero, da aflição, quanto de consolo nós, a hora que a gente está passando os perrengues das nossas vidas, o quanto o Evangelho de Jesus, dentro da ótica da doutrina espírita, tem nos consolado, tem nos trazido informações e luz para as nossas vidas. Eu sempre gosto de uma comparação, né, de dizer assim que a doutrina espírita ajuda a gente a aprender a deixar de ser copo e começar a ser lago. Mas aí a gente fala, mas como assim, né? Porque tem uma dessas filosofias de Facebook que a gente
aprende bastante coisa, né? Dizendo assim que uma pessoa chegou para um sábio e falando, né, das suas dores, das suas dificuldades da vida, e ele pediu para que a pessoa pegasse uma colher de sal e jogasse dentro de um copo de água. E a pessoa, né, pôs o sal lá, uma colher, tomou e falou: que gosto tem? Falou: um gosto ruim, um gosto salgado, né? Aí ele falou: então, pegue essa mesma colher de sal e jogue em um lago, né? Aí a pessoa jogou a colher de sal, fala: tire um copo e beba. Aí ele tirou o copo, bebeu, que gosto tem? Um gosto bom, um gosto normal, um gosto de água. Então, falou: é exatamente isso, né? A grande descoberta da vida é a gente aprender, porque a colher de sal representa o quê? Os perrengues da gente, né? As dificuldades, as provas, as expiações, e que a gente quer resgatar. É importante, quando a gente deve R$10 na venda do seu Zé, a gente faz questão de pagar, a gente fica inquieto enquanto a gente não salda as dívidas financeiras da gente. As morais também. Então, a gente, quanto espírito, tem necessidade de resgatar, de retomar o nosso caminho evolutivo, deixando os nossos compromissos para trás. E a doutrina espírita tem esse poder de nos ensinar, não tirar as provas e as expiações do nosso caminho, porque elas nos pertencem e são importantes para o nosso crescimento, mas ensinar a gente a diluir as nossas dificuldades nesse lago de informações. Porque quando a gente conhece o porquê das coisas, das aflições, dos relacionamentos difíceis, do quadro familiar que a gente está inserido, é outra coisa. A gente se sente muito mais consolado, iluminado com essa doutrina. E a gente vai apresentar agora, meus amigos, uma pequena cronologia de como esse livro chegou para a gente não perder de vista essa história, né, que é a saga do Livro dos Espíritos. E a gente lembra lá que corria o ano de 1854. O professor Rivaio, Hipólito Leon Denisard Rivaio, tinha nessa data 50 anos. E foi a primeira vez que ele ouviu falar nas famosas mesas girantes. Então, a coisa corria assim, né? Não tinha uma festinha, uma baladinha, um encontro social que não estivesse ali aquela mesinha, né, de madeira de 3 pés, onde as pessoas, várias delas num salão, e os grupos se reuniam e faziam perguntas para as mesas. E os espíritos estavam à solta, né? Porque era esse mesmo objetivo, chamar atenção para o fenômeno. E aí as pessoas se perguntavam frivolidades para aquelas mesas e tal, e elas respondiam. Isso se tornou uma febre na França, né? E na Europa, de uma maneira geral. E aí, em dezembro de 1854, o professor Rivaio está andando, né, pela rua e encontra um amigo de muito tempo, o senhor Fortier, né? E aí o senhor Fortier fala para ele, né, professor Rivaio, há quanto tempo que eu não lhe vejo? Olha, eu queria tanto a sua opinião a respeito desses fenômenos que agora tomam conta da França, né? As tais mesas girantes, o senhor viu? Agora parece que não são mais só as pessoas que se pode magnetizar, porque Kardec era um magnetizador, e o senhor Fortier também. Ele falou: olha, parece que agora não são mais só as pessoas que se pode magnetizar, né? Mas também as mesas. E o professor Rivaio, né, Allan Kardec, ele falou: olha, isso não me parece de todo impossível. O magnetismo é um tipo de eletricidade, né? E pode sim fazer com que os objetos se movimentem. Aí ele fala: não, meu amigo, nós temos aqui uma outra coisa muito mais
inusitada. Não, elas não só se movimentam, mas interrogadas, elas respondem o que a gente perguntar. E olha, né, o bom senso encarnado ali, como Kardec responde a isso, né? Ele não vai nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele diz assim simplesmente, né? Olha, isso é uma outra história. Só vou acreditar quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que pode tornar-se sonâmbulo. Até lá, me permita não ver, no caso, nada mais do que um ponto para nos fazer dormir em pé. Quer dizer, amigos, né? Até hoje a gente vê muitos espíritas assim atraídos por fenômenos que fala, olha lá, não sei aonde tem um médium que está tirando a dentadura pelo calcanhar. E a espiritaiada vai tudo lá para ver fenômenos. Ainda a gente vê isso. E olha o centro, né, de Allan Kardec. Ele nem diz, não, isso não é possível. Por que não é possível? Porque eu não acredito, se eu não acredito, não é possível. Ele não diz isso. E nem diz, ai, está respondendo pergunta? Nossa, eu vou fazer uma lista aqui e vou lá perguntar para a mesa também. Não, ele só diz, só acreditarei quando ouvir e quando me provarem. Quer dizer, se me provarem, eu sou obrigado a crer, porque senão eu vou ser o incrédulo por sistema, como ele diz lá no Livro dos Médiuns. Então, se me provarem, eu sou obrigado a crer. Muito bem, os dois se despediram, tal, né, disso. Tá, senhor Fortier para um lado, professor Rivaio para outro. Logo, um pouco mais à frente, né, isso foi em dezembro de 1854, logo no início, janeiro de 1855, ele teve um outro encontro casual. Olha como a espiritualidade vai providenciando a casualidade na vida da gente, né? Ele encontrou um outro amigo que ele também conhecia há mais de 25 anos, o senhor Carlotti. Tudo isso é registrado lá em obras póstumas, né? Essa história. Aí ele encontra o senhor Carlotti que fala para ele dos mesmos fenômenos. Mas o senhor Carlotti, sabe aquele temperamento assim ligado no 220? Não porque o senhor tem que ver, porque o senhor tem que conhecer, porque é uma coisa assim, que ele acabou ficando assim até mais receoso com aqueles fenômenos. Mas ele era, né, o senhor Carlotti era uma pessoa de altíssima confiabilidade. Ele estranhou aquele entusiasmo na visão dele exagerado, mas falou, né? Parece que tem alguma coisa aí. E aí, logo depois, ele tem novamente um terceiro encontro casual com, então, o senhor Partier. E o senhor Partier, daí fala para ele, fala, professor Rivalho, né, se o senhor tem dúvidas, isso, vai conhecer o fenômeno, né? Vamos, tem essas reuniões, né, que agora tem assim um caráter de mais seriedade, não são feitos nos salões de festas e tal, mas tem na casa da senhora Plene Maison, eles fazem essas consultas à mesa. Por que o senhor não vai lá e conhece os fenômenos pessoalmente? E aí, amigos, era maio de 1855, quando o professor Rivaio chega, então, nesse primeiro contato com as mesas girantes. E aí, vendo as pessoas fazerem, né, ele observando aquele fenômeno, né, olhando ali e tal. E a hora que ele fala, né, mas o que é que está por trás disso? Ele, olha que esperto, né? Não é à toa que ele foi eleito para ser o codificador. Ele faz uma pergunta mentalmente. Ele vê mesa batendo o pé, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele faz uma pergunta que só ele, Deus, sabia que ele estava fazendo. Mentalmente, né, ele pergunta: quem sois vós?
E aí logo vem a resposta: somos os espíritos, as almas dos homens que já viveram na Terra, cuja morte se livrou do grosseiro invólucro visível, nos deixando apenas nesse corpo etéreo. Aí ele falou: aqui tem alguma coisa que merece ser investigada, que pede seriedade. Então, ele começa a frequentar aquelas reuniões, a princípio na casa da senhora Plene Maison. Mas nessas mesmas reuniões, ele acaba conhecendo a família Bodin, né? O senhor, a senhora Bodin e as filhas jovens, adolescentes, Caroline e Julie Bodin, que acabam sendo as médiums principais de O Livro dos Espíritos, né? De receber essas mensagens, meninas de 14 e 16 anos. Então, ele começa a dar esse caráter de seriedade a essas pesquisas, fazer as perguntas. Amigos, olha, né, eu fico encantada com Allan Kardec, porque assim, se aqui apareceu o Einstein aqui, primeiro a gente tem que saber o que perguntar. Uma boa entrevista se faz com boas perguntas, porque se o Einstein estiver aqui e a gente falar, né? Que filme que você mais gostou? Ah, acabou, né? Quem é que vai perguntar? Mas a gente fica pensando, se materializasse um espírito aqui de sabedoria e falasse aqui para nós, né? Perguntem o que vocês quiserem. Espírito, a gente acha que fala assim, né? Pergunta aquilo que vocês quiserem. O que a gente ia falar? Eu ia ficar cutucando, né? Rodinei, fala alguma coisa logo antes do espírito ir embora. Gente, alguém... Pois é, né? Ele perguntou, né? Tem lá na revista Espírita, né? Como é a vida em Júpiter, para a gente ver. Então, amigos, a capacidade dele elaborar as perguntas, 1019 questões, mais as subquestões, que eu nunca nem tive curiosidade de somar, ver quanto dá, né? 1018, 1019, dependendo da editora, né? De perguntas que ele vai elaborando, uma mais interessante do que a outra. Se alguém não lê o Livro dos Espíritos, é pegar e abrir aleatoriamente. Se a gente não achar aquela pergunta interessante, não precisa ler mais. Mas é uma coisa, a gente lê aquela e fala, não, só mais uma. Não é mesmo? Como é que eu ia responder essa pergunta? Não, só mais uma. Só mais uma. Porque é muito interessante. E a gente vai lendo, vai lendo. Então, ele foi se dedicando a esse trabalho e a gente vai ver que era... Lembra? É importante a gente lembrar das datas, né? Então, ele teve esse encontro em dezembro de 1854. Em 55, ele começa a frequentar as reuniões na casa da senhora Plene Maison e depois começa a se dedicar a esse trabalho. Amigos, e 12 de junho do ano seguinte, em 1856, ele tem a revelação da sua missão. Ainda, né? Porque isso é importante, a hora que ele vai adotar o pseudônimo dele, né? Quando ele recebe aquela mensagem, né? Nós somos os espíritos, os homens, as almas dos homens que já viveram na Terra, tal e tal. E depois veio assim: eu conheci e convivi consigo num tempo anterior ao tempo dos druidas. E você, então, se chamava Allan Kardec, assinado seu amigo Zéfiro. Então, é daí que depois ele vai adotar o pseudônimo. Tinha esquecido esse detalhe que é importante. Aí, meus amigos, quando ele, dia 12 de junho de 56, ele está lá nessa reunião, né, na casa da família Bodin, e aí, olha a humildade do trabalhador, né? Ele fala assim para os amigos espirituais: olha, meus amigos,
Sabe que eu tenho aqui feito essas perguntas, né, pesquisado. Inicialmente, isso era assim, só para instruir a mim mesmo. Mas isso está tomando um caráter tão interessante que eu acho que a gente podia até fazer um livro, porque daí serviria para a instrução de todas as pessoas. Como a gente está se instruindo e a gente quer que aquilo que é bom para a gente seja bom para o outro, estava pensando em imprimir essas perguntas aqui e dar publicidade nelas. Aí, meus amigos, tem um diálogo muito interessante, né? Que é, aí eu fico imaginando assim, né? Se fosse eu do lado de lá, compondo essa equipe, a minha ansiedade, eu falava, yes, captou a mensagem, vai sair o livro e tal, né? Eu fico imaginando a alegria dos espíritos vendo que ele captou a mensagem. Aí, nessa reunião, reunido lá, né, o espírito de verdade, o Zéfiro, o espírito amigo, né, a espiritaiada toda, que assina lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Aí eles dizem assim para ele, né? Rivaio, a tua missão é aí, na publicação do livro, né? Estamos contentes com o teu trabalho. Segue em frente e avante, nunca te abandonaremos. E quando o Espírito fala, né, a tua missão é aí, a humildade do codificador, né? Ele pega e fala assim, missão. Olha, eu tenho, como vocês sabem, a maior boa vontade para a propagação da verdade. Mas de um simples trabalhador a missionário em chefe, nossa, existe uma estrada tão longa e eu não vejo em mim nenhum recurso que me dê essa deferência. E os espíritos dizem, né? Confirmo o que foi dito. A tua missão é aí, mas te previno. Podes ter sucesso como podes falir. Nesse último caso, serás substituído imediatamente, porque a vontade de Deus não pode pousar na cabeça de um único homem. Gente, eu adoro essa passagem, essa também, né? Como vocês viram, assim, eu gosto de todas. Mas quando ele fala assim, porque às vezes a gente fala assim, ai, nossa, né? A Neide nem me cumprimentou lá no Maria Eulália, eu nunca mais vou lá. Né? O André, ai, se eu não for mais lá na casa, a casa vai fechar. Cheios de prepotência, de arrogância. E o codificador está ali colocando, né? Se falires, será substituído. E a espiritualidade não fala assim, será substituído daqui a 10 anos, depois de... Não, gente, serás imediatamente substituído, porque é vontade de Deus. Então, a alegria da gente estar servidor na casa espírita deve ser nossa. Não estamos fazendo favor nem para casa, nem para causa. Se o codificador tinha um substituto imediato, imagina nós. Aí saiu para a porta, entra outro pela janela para fazer o que a gente faz, e às vezes muito melhor. Né? Então, quando eles falam assim, quando o espírito fala isso, né? Podes ter sucesso, como podes falir, né? E daí será substituído. E aí ele pergunta assim, quais poderiam ser as causas da minha falência? Será que é a insuficiência das minhas capacidades? Ele ainda se achava incapaz, gente. Olha a humildade dessa alma, né? Falou, será que é a insuficiência das minhas capacidades? E aí, gente, aquela espiritaiada toda, quieta, e quem fala é o Espírito Verdade, é Jesus, né? Que vai dar essa resposta, segundo está lá registrado em obras póstumas. Ele fala, né? Ele fala, será que é a insuficiência das minhas capacidades? E aí o Espírito Verdade diz assim, não, quer dizer, capacidade ele tinha, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te, é rude a tua.
porque se trata de abalar o mundo inteiro. Não pense que te basta publicar um livro, 2 livros, 10 livros e depois ficar sentado tranquilamente na tua casa. Não. Terás que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a traição, com a injúria daqueles mesmos que te parecerem os mais próximos. Por mais de uma vez, sucumbirás sob o peso da fadiga. Irás comprometer a tua saúde e até a tua própria vida, porque sem isso viverias muito mais tempo. Gente, não promete uma florzinha, uma alegria, nada. Não, eu já ia falar, peraí que eu vou ali e já volto. Já pode arrumar outro. Não, falava, quem que é mesmo substituto? Porque depois, gente, a hora que eu olho isso, dá até vergonha. Aí ele responde assim, aceito tudo sem restrições. Depois disso, de revelada, e o codificador vai dizer ainda em obras póstumas, né, se colocando, né, que muitas vezes na própria sociedade parisiense para estudos espíritas, né, aquilo parecia um ninho de serpentes. Então, para a gente ver o quanto foi custoso, né, esse trabalho que muitas vezes a gente desconhece. E aí ele se lança a esse trabalho, né? Isso foi em junho de 56, então, dia 18 de abril de 1857, né? Por isso que em abril a gente não pode deixar de falar isso, né? Há 165 anos vinha à luz, então, o Livro dos Espíritos. E aí, meus amigos, é uma ação atrás da outra. Em abril de 57 é o Livro dos Espíritos, em 1º de janeiro de 58 ele começa a editar a Revista Espírita, e edita a Revista Espírita, amigos, por 12 anos. Todos os meses, todo dia 5, a revista estava lá. Isso lendo correspondência do mundo inteiro, trabalhando com uma lamparina a querosene, pena, né? Não existia a energia elétrica ainda a essa época, dormindo 4 horas por noite para poder trazer essas obras para a gente. Então, no dia 1º de janeiro, ele começa a lançar a Revista Espírita. Quando ele desencarna, no dia 31 de março de 69, o último volume da Revista Espírita, que era para o mês seguinte, já estava pronto. Parece nós, né? Que tem uma palestra para fazer na segunda-feira, deixa para ir preparar na segunda tarde. Então, assim, né? Não tinha improvisação. A dedicação, o amor pelo trabalho. Aí, em janeiro, ele funda a revista. Ainda no mesmo ano, né, em 58, no dia 1º de abril, ele funda o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas. Em 1859, ele lança O que é o Espiritismo, que sempre é recomendada como a obra de entrada para aqueles que querem estudar, né? Que ele simula um diálogo com o crítico, com o cético e com o padre. Não que houve esse diálogo, mas as cartas que ele recebia normalmente eram dessa natureza. Aí ele reuniu, os críticos estão aqui, né? Todas as dúvidas dos críticos estão aqui, dos céticos estão aqui, e tudo aquilo que é da igreja está aqui, né? Porque a igreja era ferrenha também, né? Em criticar a nova doutrina. E aí ele põe aquilo tudo em forma de perguntas e escreve o livro que é o Espiritismo. Em 1861, em janeiro, ele lança o Livro dos Médiuns,
Em 62, ele faz, gente, algo que hoje a gente junta o Estado inteiro para fazer, nas caravanas federativas, né? Isso que nós estávamos falando, as regionais, né? É o trabalho da unificação. Quem começou isso foi Allan Kardec. Então, ele faz uma viagem e depois registra nesse livro, Viagem Espírita, em 1862, onde ele visita mais de 20 cidades no interior da França, conhecendo, né, e estimulando os novos centros espíritas que estão sendo fundados, apertando a mão dos presidentes, né, conhecendo os novos trabalhadores num trem, no inverno, que andava a 40 quilômetros por hora, embaixo de chuva, embaixo de neve, o codificador sozinho, fazendo o trabalho que hoje a gente faz em caravanas, para poder visitar, né, as regiões e os centros espíritas. Ele começou esse trabalho da unificação. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, ele lança o livro O Céu e o Inferno, e em 1868, ele lança a Gênese, e morre em 31 de março de 1869. Gente, esse período, quando ele teve aquele encontro em 54 com o Sr. Fortier, ele tinha 50 anos. Durante 15 anos, ele realiza tudo isso e morre com 65 anos. Agora, é uma pergunta que não quer calar. Tem uma obra ainda que é de Allan Kardec e que não faz parte, essencialmente, do Pentateuco. Que obra que é? Essas são o Pentateuco, né? E tem a obra chamada Obras Póstumas, né? Que é de Allan Kardec. Ele escreveu, né? Ele escreveu, mas ele não compilou, né? Então, assim, quando ele morre, aconteceu um fenômeno que eu acho que só aconteceu lá. Acho que não acontece aqui. André, depois me diga se acontece aqui. Que ninguém quer ser presidente. Lá. Mas é só lá, né, gente? Hoje em dia não acontece mais isso. Então, quando o codificador morreu, também ninguém queria ser o presidente da Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas. Aí, não, eu não posso, porque você veja bem, eu não tenho tempo, eu trabalho, não, eu tenho família. Ué, mas isso não é todo mundo que é assim, né? Que a gente não prioriza isso, mas é a realidade de todos nós. Aí, alguém teve uma ideia lá, falou, olha, sozinho eu não pego, não. Mas se a gente formar uma comissão, aí eu componho a comissão, né? Em grupo a gente fica mais valente, né? Aí formaram a comissão central, que era para substituir Allan Kardec na direção do movimento espírita, da Sociedade Espírita de Paris. E aí eles pensaram isso, falaram, olha, o professor, né, o Allan Kardec, ele ainda tem alguns escritos na casa dele, que ele escreveu, mas não deu tempo de publicar. A gente podia se reunir e a gente publicar esses escritos que estão lá na gaveta dele. E assim fizeram, gente. Vamos recapitular. Ele levou 15 anos para conhecer o fenômeno, estudar o fenômeno, apresentar as 1019 questões, é o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, a Gênese, 12 volumes desse tamanho, né? A coleção da Revista Espírita, o que é o Espiritismo, fundar a sociedade em 15 anos. Quantos anos depois da sua morte que foi publicada Obras Póstumas? 21 anos.
para a gente ver a proporção, né? Assim, de o mensageiro do Cristo, aquela alma, né, que vem para nos ensinar. A comissão central somos nós. E aí, vamos reunir na quinta para ver aqueles escritos? Ah, na quinta não posso, tem reunião na escola. Vamos na sexta? Ah, na sexta não posso, tem aniversário da minha avó. Vamos no sábado? Ah, não, no sábado não posso, tem que ir para a Chapada. Tem... Esses somos nós, a comissão central. A diferença da proporção de sozinho, codificador em 15 anos, fez essa saga toda, né? E a comissão não tinha que escrever nada, estava escrito, era reunir aqueles escritos, compilar, né? Dar publicidade para aquilo lá. É a diferença. Então, meus amigos, é muito importante, né, que a gente relembre essa história, para a gente não deixar passar batido as lutas, o sacrifício dessa alma heróica, luminosa, que foi Allan Kardec, para nos trazer o conhecimento da doutrina espírita. E para a gente encerrar, vou compartilhar com vocês aqui uma história que eu ouvi de Raul Teixeira pela internet, né? E que veste bem essa ideia, né? Desse papel de Jesus, da doutrina espírita nas nossas vidas. O Raul dizia assim, que tinha um homem que estava caminhando pelas montanhas, pelas regiões dos Andes. E esse homem era um criador de pássaros. E aí ele caminhando, ele viu ali, numa pequena moita, um filhotinho de pássaro. Mas como ele estava assim, sem plumas, né, muito novinho ainda, não deu para identificar que pássaro que era. Então, ele pegou aquele pássaro e levou para o seu aviário. E aquele pássaro foi convivendo ali com os demais pássaros e tal, foi ganhando uma plumagem. E um belo dia de sol, aparece voando sobre aquele local uma imensa águia real. A águia dá aquele voo baixo sobre aquele aviário e a sua parenta lá no aviário reconhece aquele chamado. Ela emite o som, a parenta reconhece o seu chamado e fica enlouquecida naquele aviário. E aí ela corre para cá, corre para lá, tenta levantar voo para acompanhar a águia real, mas não dá conta. Ela ainda não tem as plumas suficientes para alçar o tamanho desse voo. E permanece ali, ainda na sujidade daquele local com seus pares. Passados mais alguns tempos, retorna de novo aquela imensa águia real. Voa abaixo novamente, emite o seu chamado, e agora sim, aquela ave reconhece aquele som, dá uma corrida, levanta, voa em espiral e segue a águia real. Diz o Raul Teixeira, né, que essa águia real é Jesus, que um dia voejou baixo pelas regiões da Judéia, da Galileia, emitiu seu chamado e nós nos sentimos tocados por ele. Nos inflamamos de vontade de seguir aquela águia real. Mas a gente não deu conta. Ainda não foi possível o sacerdócio organizado, as questões do mundo, os apelos materiais, ainda nos detiveram na Terra. Passados alguns séculos, vem novamente a águia real, voeja abaixo por Paris, a Galeria de Orleans, né, a livraria, e nos emite o seu chamado, dessa vez através das vozes dos espíritos, do lançamento
de O Livro dos Espíritos. Meus amigos, nós precisamos atender a esse chamado. A nossa águia real, Jesus Cristo, nos emite o seu cantar novamente. Espera que nós façamos a nossa parte e possamos alçar voo ao encontro dele. Não podemos mais abrir mão dessa oportunidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Vamos fazer a nossa oração, então? Vamos lá? Mestre amigo Jesus, que do seu coração magnânimo, doce e generoso, emite constantemente os teus chamados para os nossos corações. Agradecemos por pastorear as nossas almas, nos conduzir nos caminhos evolutivos, desde que simples e ignorantes saímos das mãos do nosso Criador. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos a nos fazermos clarear a nossa mente, o nosso coração e a atendermos aos chamados da doutrina dos Espíritos. Que busquemos, Senhor, nos dedicar a esse estudo maravilhoso, ao trabalho, à reforma íntima, inadiável que necessitamos. Abençoa, Senhor, essa instituição levantada por amor ao teu nome. Abençoa seus trabalhadores, frequentadores. Nos lembramos desse momento, Senhor, de todos aqueles que necessitam das vibrações da oração para a saúde, para o reequilíbrio, para a serenidade. Essas almas que nos vêm à mente nesse momento, que elas sejam envolvidas pelas vibrações do teu amor. E segue conosco, mestre amigo, que necessitamos tanto da tua presença, da tua inspiração no nosso dia a dia. E nos ajuda, sobretudo, a nos mantermos conectados contigo. Muito obrigada, Senhor. E que assim seja, graças a Deus.